em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 11 ao 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 11 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saltaram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, é maravilhoso como a palavra de Deus, as palavras que estão na Bíblia, todas elas têm grandes significados. Não foram colocadas ali, inspiradas pelo Espírito Santo, aleatoriamente, embora tenham sido escritos por homens, mas foram inspirados por Deus nesse trabalho. No Evangelho de Lucas, ele detalha algo aqui. Lucas ele faz isso de vez em quando no seu Evangelho. Cabe a nós a gente descobrir, porque a gente precisa ler a Bíblia. Isso aqui é uma dica. A gente precisa ler a Bíblia conhecendo. Tem Bíblias que explicam, embora talvez você não lide com história, que faz tempo que estudou história, mas há Bíblias que tem comentários, que naquele tempo, que tempo era aquele, etc. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente procura colocar a Bíblia, as palavras naquele contexto, o impacto, imaginar assim, como essas palavras podem ter soado naquele tempo. Hoje, para nós, elas soam de uma maneira, porque temos um contexto, temos o nosso contexto, certo? A gente não tem aqui Jerusalém. O que significa Jerusalém para você? Para mim, máximo, algum lugar que talvez eu queira um dia conhecer, que alguns conhecidos, amigos já foram lá, imagem que eu vejo pela internet, etc. Jerusalém. Então, era o contexto. Então, por que ele escreveu aqui, de caminho para Jerusalém? Por que esse detalhe? Porque esse detalhe era importante, porque esse detalhe fazia parte do contexto. Então, Jesus estava indo para Jerusalém. Bom, e o que significaria Jesus estar indo para Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro da fé do povo judeu. O centro da fé, naquele território chamado Jerusalém, naquele território tinha o templo. E este templo era a coisa mais importante para a fé e a esperança do povo judeu. Porque eles não só podiam ali, mesmo debaixo da opressão, mesmo debaixo do mundo que eles viviam, um mundo altamente contrário àquela fé. Então eles podiam ainda ter aquele templo. E esse templo era o centro, mesmo aqueles judeus que não viviam nessa região da Judéia, ou da Galileia, ou mesmo em Jerusalém. Havia muitos judeus dispersos por várias regiões da civilização romana, greco-romana. Esses judeus que viviam nesses lugares, se não tinham ido ainda, sonhavam um dia colocar os pés no templo sagrado de Jerusalém. Ir lá, levar uma oferta, participar de uma celebração, uma Páscoa. Então era o sonho dos sonhos. Um dia estar em Jerusalém
um dia estar no templo, numa Páscoa. Era uma coisa maravilhosa o que acontecia naquele templo, no tempo da Páscoa. A matança de animais, os sacrifícios, os louvores, 24 horas tocando, é um negócio, caravanas do mundo inteiro, de várias línguas. Lembra de Pentecostes? Pentecostes foi 50 dias depois da Páscoa. Jerusalém estava cheio de estrangeiros, tanto que quando os discípulos falaram em línguas, não em línguas estranhas, eles começaram a falar nas línguas desses peregrinos, o que chamou a atenção. Então você vê como era importante Jerusalém. Por isso que ele coloca, Jesus estava indo para Jerusalém. E quem ia para Jerusalém como um homem igual Jesus, um homem dedicado a viver, para pregar, para ensinar a palavra, para fazer milagres, ou seja, eu não estou falando Jesus como a gente conhece, estou tentando levar para o contexto, tá? Mas aquele homem santo, aquele homem que tinha poder de Deus, aquele homem que tal, se esse homem está indo para Jerusalém, tudo que ele faz é importante nessa trajetória. Mas o foco aqui não era Jerusalém. Veja como, né, a palavra de Deus é interessante. O foco aqui não era Jerusalém. Era o contrário de Jerusalém, era Samaria. O que é Samaria, pastor? Samaria era um território que estava ali dentro do que hoje é o Estado de Israel, mas essa Samaria era um lugar considerado maldito pelos judeus. Os judeus não só não gostavam de Samaria e dos samaritanos, como consideravam um desvio da fé ter contato com o samaritano, ser um pecado. Pensa no pecado? Então, um pecado é um bom judeu ter qualquer conversa, relacionamento, e se ele fosse religioso, um judeu religioso, ele nem colocava o pé em Samaria. Seria se contaminar na cabeça deles, na fé que eles tinham, vou contaminar eu todo, vou me separar de Deus se eu colocar um pé num território samaritano, porque os samaritanos é uma abominação, é algo que deve ser evitado. Então, agora volta para o contexto. Imagina o peso do que está dizendo aqui. Jesus está de caminho para Jerusalém, passando pelo meio de Samaria. Então, isso já quebrava nos ouvintes, que quando isso aqui for escrito, já tinha acontecido fazia tempo. Isso era para ser lido entre as igrejas. Era para ser ensinado, para ser pregado, como a gente está fazendo aqui hoje. Então imagina naquele contexto, ele passou pelo meio de Samaria, um homem santo, pisou naquele território, isso quebrava tudo aquilo que era considerado normal, sagrado, que devia um homem de Deus fazer, quebrava, porque exatamente isso que o Evangelho estava e está provocando até hoje, em nós, no nosso contexto. Está nos mostrando que não há impossíveis para Deus. Está mostrando que não há um lugar separado onde Jesus não possa ir hoje. Não existe um lugar mais sagrado que não seja na presença dele, ou seja, onde ele estiver. Não é o templo, não é aquela moita ali, não é aquele beco lá, onde Jesus está, a presença de Deus está. Então isso já quebra também as nossas convenções até hoje, porque a gente cria isso, né, para nossa, nosso conforto, alguma coisa assim. Bom, então quando ele passa pelo meio de Samaria e ele entra numa aldeia, vem uma surpresa para nós, leitores, ouvintes da palavra de Deus. Como se do nada, assim, né, surgem 10 pessoas, 10 leprosos. Então agora nós estamos vendo uma outra coisa que Lucas está mostrando. 10 leprosos. Um leproso. Então veja, olha, vamos tentar fazer uma escada aqui, uma escada
e uma escala do que como a humanidade coloca uns aos outros, certo? Então, ele não era judeu, era samaritano. Já era uma sub-raça. Era mais ou menos assim que os judeus consideravam, né? Preconceito racial sempre existiu e sempre causou guerras no mundo, tá, gente? Então, os samaritanos eram uma sub-raça. Não é nem, tipo assim, não é nem humano aquele povo. Uma mistura aí que deu isso. Agora, além de serem samaritanos, era leproso. Então, na lei mesmo, na lei mosaica que está na Bíblia, trata da questão dos leprosos, como deveria ser tratado. Quando uma pessoa pegava lepra, ela tinha de ser, isso aí já é uma coisa de saúde pública daquele tempo, assim. Ela era retirada do convívio familiar, do convívio dela, e ela era colocada à parte, viver à parte ali, para não contaminar. E se a doença fosse progredindo, conforme a doença ia progredindo, ela tinha, pela lei, que onde ela passasse, ela tivesse que sair da aldeia dela, ir para um lugar, passar, atravessar uma rua, vem um pessoal ali, ela tinha que gritar com alguns metros de distância, leproso, com uma vara com um ganzis, ou seja, aqueles sininhos, leproso, leproso, leproso. Se ele não avisasse, a lei dizia que podia ser apedrejado, a população podia apedrejar, porque era como se fosse uma bomba biológica, aquela pessoa. Uma só. Agora imagina 10. Agora imagina 10 leprosos samaritanos. Salta aqui do nada, né, dessa aldeia. Sabe por quê? Porque essas pessoas não eram vistas. Exatamente por isso, elas são invisíveis até hoje. As pessoas que têm uma doença, que têm uma diferença, elas são invisíveis. Elas não são vistas. Eu vivi uma certa vez essa experiência aqui na igreja. Por exemplo, você vai ao shopping ali, temos um shopping ali, mas você chega lá, você vê pessoas com deficiências andando com autonomia, deficientes visuais, na fila lá de tomar um sorvete no quiosque, tomando um café, com a bandeja dele lá indo. Não tem, né? Mas será que não existem pessoas com deficiência visual? Você vê uma roda de surdos no shopping, conversando, fazendo linguagem de sinais, interagindo, entrando numa loja, sendo atendido por alguém. É exatamente por isso. A gente tem a sensação que essas pessoas não existem. São invisíveis. O nosso olhar é para como nós somos. Assim, eu não tenho nenhuma deficiência. Só quando a gente convive com pessoas com deficiência, que a gente começa a entender o drama delas, as histórias delas, é que a gente começa a perceber que a sociedade nossa não está montada para essas pessoas. A própria igreja aqui, a nossa igreja, tem um aviso ali, um luminoso, dizendo culto com libras, para um deficiente auditivo passar e falar para os outros, porque é assim que acontece. Se eles sabem que numa igreja tem alguém que interpreta, eles vêm ao culto. Mas como vai saber? Tem algum aviso ali fora? Então, por exemplo, piso táctil. Eu não sabia, vai no banco, agora eu entendo o que é um piso táctil. Você vê aquela coisa amarela, azul, que tem da entrada, levando para os caixas e tal. Piso táctil é para os deficientes visuais. Mas e da rua para fora? Estacionamento, a chegada, né? Os ônibus. Tem braille? Por que eles você não vai ver no shopping? Tem cardápio em braille para ele chegar lá e tatear? Eu quero um hambúrguer, eu quero 2 batatas fritas.
tem, não. Ele vai ter que, se ele conseguir chegar lá, ele vai ter que alguém que o veja e fale, senhor, que deseja alguma coisa? O que você tem? Tem que fazer o cardápio todo? A pessoa nem vai. Então essas pessoas estão aí, deficientes, cadeirantes. Certa vez eu fraturei a tíbia. Aí é que eu vi que as nossas casas não são preparadas, nem a gente prepara nossas casas para isso. Tudo é... Então eu estava de muleta. Meu Deus, que 6 semanas horríveis foram aquelas. Ficar de muleta, de andador, de muleta. Então eu estava sozinho em casa para tomar banho. O banheiro, aquela mangueirinha. Eu lembro que uma vez estava todo ensaboado. Aí a mangueirinha saiu lá de cima. Não tinha ninguém para eu gritar, me ajuda. Tinha que fazer um malabarismo, escalar a parede, um pé só, pular em cima do banquinho, colocar a mangueirinha, pular no pé só de volta para terminar o banho. Tocava a campainha. Aí você vai, aí põe móvel na frente. Eu falei, meu Deus, como vivem as pessoas que têm deficiência? Não tem, a gente monta, põe cadeira no meio, põe móvel, põe negócio, tudo é longe. Nada foi pensado, tudo é alto, nada foi pensado para quem tem alguma deficiência. E assim vai. Não é só as deficiências físicas, as deficiências psíquicas e as deficiências espirituais, as doenças espirituais. Então, de repente, Jesus passa no meio desse lugar. Olha como Jesus é maravilhoso, né? Por isso que isso tinha um peso, está quebrando tudo, está quebrando as convenções. Jesus passa ali, e do nada aquela necessidade salta, a grande necessidade dessa aldeia. Temos 10 leprosos aqui incuráveis, esperando só a doença acabar o seu serviço, que ninguém vai ligar para eles. São samaritanos, são leprosos, não tem quem os acolha, não tem quem os salve, mas tem Jesus. Tem Jesus que está passando ali. Aí vem então o momento maravilhoso dessa história, quando eles falam, tenha misericórdia de nós, não é? Mestre, compadece-te de nós. E aí a maneira como Jesus vai tratá-los, estranha maneira, porque é assim que Jesus faz. A gente não tem fórmula para dizer, faça isso que Jesus vai fazer aquilo. Jesus sempre faz assim. As formas de Jesus agir, de Deus agir, são, o próprio Novo Testamento diz que as coisas de Deus são coisas loucas para os sábios. Então são coisas loucas. Ele falou assim para os 10, vão lá e se apresente ao sacerdote. Procura o sacerdote. Espera aí, então agora vamos aqui. Como assim? Para ir o sacerdote, pela lei, era quando fosse curado, porque o sacerdote era o que dava o atestado de saúde. Ele ia examinar conforme a lei e tal, realmente. Então agora em diante, fulano de tal pode voltar a exercer uma vida social, normal, que ele não tem mais lepra. Era o atestado. Jesus mandou eles sem estarem limpos ainda. Porque é assim que Jesus faz com a gente. Jesus quer que nós o conheçamos pela fé. Pela fé. Eles tiveram fé, sem terem atestado ainda de cura. E eu posso, com a minha imaginação, pensar que isso foi um ato de fé também desses caras, né? E Jesus está mandando ir ao sacerdote. Aí olha, bom, ainda estou cheio de lesões. Ainda tem as lesões da doença. Olha para o outro, está lá, cheio de lesão, enfaixado, sei lá como é que estava o estado da doença de cada um. Ah, andaram quanto tempo? Quantos metros? Quantos quilômetros? Talvez não tivesse ido muito longe.
rapidamente. Começaram a olhar e falaram, não tem mais lesão, minha pele está nova, minha pele está saudável. Tira a faixa, olha para mim, como é que eu estou? Não tem nada aí, não tem nada, não tem nenhuma espinha no seu rosto. Está saudável. Pela fé. Eles tiveram fé. Jesus, ao falar isso, incitou a fé neles, porque é assim que Jesus faz. Quando Jesus fala para a gente fazer algo, ele coloca a fé em nós também, para fazermos. E nós fazemos pela fé, nós vamos pela fé, mesmo quando ainda não vimos o resultado. E cuidado com esse negócio de ver resultado, porque a gente vive na sociedade do resultado. Você só tem um atestado de mérito pelo resultado que você produz. A gente estava tendo uma conversa hoje de manhã. O mundo inteiro quer que eu dê resultado. Eu me cobro resultados em tudo, até na minha espiritualidade eu tenho que ter resultado. Isso a gente já viu que não é saudável. As pessoas vivem hoje numa bolha de opressão, e aqueles que não alcançam os tais resultados adoecem, se sentem fracassados, e por aí vai. Não vou entrar nessa seara aqui hoje não. Por aí vai. Então, cuidado com Jesus, a gente vai pela fé e não fica pensando já no que resultado vai ser, porque isso não é nosso. O que vai acontecer é com Jesus. Isso se chama fé. Jesus disse, e aí entra o segundo elemento, a obediência. Jesus falou para ir, é uma coisa louca. Pensa assim, racionaliza isso aqui. Talvez se fosse você, como é que é a sua personalidade? Você é mais de humanas ou de exatas? Você é mais filosófico ou mais lógico? Mais lógico. O pessoal de exatas, O pessoal de exatas, cujo lado esquerdo do cérebro, se não me engano, é mais ativo, Quer dizer, peraí, calma aí, pessoal, no momento, vocês não acham que a gente pode sofrer uma retaliação do sacerdote? Ninguém está curado ainda. 1 mais 1 é 2. Raiz quadrada de 2 é 1. Pele leprosa, a lei diz que... Calma aí. Talvez o outro de humanas, mais filosófico, dissesse assim, eu concordo que não tem muita lógica nisso, mas também não acho certo, não acho viável, Aí o de humanas já vai ali fazer uma elucubração filosófica, se valeria a pena arriscar, porque Jesus falou para ir, e se o sacerdote estiver de mau humor e não quiser nem examinar, a gente vai incomodar, e ficar nesse debate da existência humana, Não. Jesus disse, vão ao sacerdote, é uma ordem louca, é uma direção louca, vão lá não tenho cura ainda, mas eu vou. Isso se chama obediência. Ter fé em Jesus é ótimo, maravilha, parabéns pela fé, mas essa fé sem obras é morta, que o apóstolo Tiago diz. Eu entendo que essa fé que fica ou elucubrando ou resolvendo raiz quadrada de Deus, buscando equacionar as questões não resolvidas, e o outro também pela via filosófica de achar. Não, Jesus falou, por isso que Jesus disse, se não vier a mim como uma criança. O que é uma criança? Eu vejo os pais aqui dos pequeninos, vai lá fora, ele vai, vem aqui, fica lá no... Fica. Vá, obedeça. Jesus colocou fé em você, então somente creia e siga. Bom, eles fizeram isso, tiveram fé, obedeceram, e glória a Deus, foram curados.
E aí entra a terceira e última coisa nessa história. Porque eles foram, acontecendo que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. De novo ele vai repetir isso. E este era samaritano. Raça ruim. Gente que não se deve andar com ele. Não converse com essas crianças na escola que são samaritanos. Filho samaritano, quero amigo samaritano, que não. Gente ruim. E aí Lucas exalta que este era samaritano. São detalhes, né? Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A terceira coisa é a gratidão. A gratidão pela vida nova que receberam. Ou que todos receberam, mas que este reconhece. Que há minutos atrás eu era considerado um pedaço de vida respirando, não era nem humano mais. Agora eu sou íntegro, estou curado. Essa reflexão da vida, que a gente precisa tirar, a gente precisa aprender a fazer das nossas crises, das nossas lutas, verdadeiros professores na escola de Deus. Ao invés de só fazermos aquela pergunta, por que Deus, o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? A gente pode mudar. Porque na dor ou nas dores é um momento que a nossa natureza mais se aproxima de Deus. Isso já é um aprendizado. Já é o que eu posso tirar da dor. Na solidão de um hospital, é onde minha esposa não pode deitar ali comigo, meus filhos não podem ficar ali o tempo todo me consolando, meus amigos vão lá na hora da visita, eu vou ficar sozinho ali, pensando na fragilidade humana. É nesse momento que, ao invés de eu ficar: por que, Deus, eu estou nesse hospital? Por que o Senhor permitiu que aquele carro avançasse? Por que permitiu que eu saísse hoje para me acidentar? Culpar isso e aquilo. Eu posso fazer isso e sofrer mais na minha alma, tentando achar o culpado, e vou me culpar a mim mesmo e a Deus, alguém. Ou eu posso me relacionar mais com Deus, no consolo de Deus, na presença de Deus. E depois que eu passar por isso, ao invés de eu lamentar o tanto de tempo que eu perdi num hospital ou naquela situação, eu posso criar disso uma nova maneira de encarar a vida, de ver o mundo, de ver a mim mesmo, de ver meus semelhantes. Certa vez encontrei com um amigo, pastor Vinícius, que pastoreia uma igreja de Nazareno lá em Três Lagoas, e ele estava dizendo: rapaz, você sabe que eu nunca esqueci aquilo que você falou para mim numa assembleia distrital lá em São José do Rio Preto. A gente estava numa assembleia distrital anos atrás, quando houve uma eleição que ia surgir um novo distrito da igreja. Então ali havia um desmembramento, e naquela eleição que foi desmembrado o distrito, também haveria a eleição do novo superintendente daquele distrito. E todos aqueles nomes que foram votando, é assim que faz a eleição na igreja nazarena. Aí de repente ficou os 2 mais votados, e por um voto não passava a maioria para alguém. Então dava outra rodada de votação, nova votação. O presidente da assembleia dizia: nova votação. Aí todo mundo votava no mesmo e ficava um voto. Se alguém votasse tirasse seu voto, aquele voto ia passar, o outro fazia a maioria. Mas também nenhum dos 2 abria mão. E aquilo começou a ficar até pesado. Assim,
Não acaba isso aí. Outra rodada, outra rodada, outra rodada. E os dois lá, eu olhava assim para os dois, eu estava no fundo, sentado do lado de Marcos Vinícius, do pastor Marcos Vinícius, e os dois lá. Falei, nossa, eu pensando, eles não vão abrir mão. Ninguém vai dizer, tá, gente, eu estou tirando meu nome então, que seja o pastor fulano. Não, vamos ficar aqui. E a assembleia não acabou. Aí até que o presidente disse, então agora já houve X rodadas, vamos adiar para não sei o que, não sei o que. E eu estava do lado do Vinícius, eu fiz esse comentário, eu falei, Vinícius, sabe de uma coisa? Depois que a gente morre e ressuscita, essas coisas não têm tanto valor assim. De uma disputa eleitoral, de ser eleito né, o presidente não sei de quê, o reverendíssimo não sei o que, porque eu tinha passado por uma experiência na minha saúde, etc., que me levou a ver a vida de outra maneira. Então eu falei assim, Vinícius, depois que a gente morre e ressuscita, isso não é tão importante, que viver é tão mais importante, né? Poder adorar a Deus, servir, é tão mais importante do que ficar com essas coisas que a gente põe tanto valor. Então ele falou que aquilo marcou ele, que ele já tinha até usado isso em pregações dele, estava falando para mim. Porque tem gente que passa por essas experiências também e parece que não aprendem nada, até pioram, ficam mais ranzinhos, mais amargos. Ganha a vida, Jesus dá a vida de volta para a pessoa, volta para casa, é recolocado na sociedade, às vezes até Jesus faz igual o Jó, aquela pessoa abençoa o estado dele 2 vezes mais do que era antes, retoma a vida, retoma nome, retoma tudo, e fica amargo, fica ranzinza, fica vingativo, parece que aquilo, aquela crise liberou o pior dele, para sempre. Não sei se foi o caso dos 9, mas no caso do nosso amigo aqui, liberou o melhor dele, a gratidão. Até minutos atrás, eu cheirava mal, eu não podia ter contato com ninguém saudável, eu não podia ir não tinha, mas eu estou aqui abrasileirando a conversa, eu não podia ir na feira da minha cidade no domingo, comprar umas bananas, eu não podia abraçar meus filhos ou netos, eu não podia sorrir para ninguém, porque era constrangedor, eu não podia ter vida, e somente pela palavra desse homem, em minutos, eu voltei muito melhor. Quem é este homem? Quem é esta pessoa? Eu quero adorar essa pessoa. Eu quero louvar essa pessoa pessoalmente. Eu quero dizer para ele que ele é Deus. É o fruto da gratidão. Porque agora eu vou parafrasear Tiago. Se ele disse que a fé sem obras é morta, eu digo que a gratidão sem obras é morta. Sou grato no meu coração. Seu coração deve saber bastante coisa de boa que você faz com Deus. Mas o mundo ainda está para conhecer o que tem nesse coração. Eu tenho uma gratidão com Deus. Muito bom. Eu sou grato a todos. Por isso que eu falo para vocês, eu vou repetir essa visão, mas ela é muito forte para mim. Eu digo, a gente devia ir pelo menos uma vez no ano a um hospital, um grande hospital. A gente tem um grande hospital aqui na região, o HC da Unicamp. Nós temos o Hospital do Câncer do Boldrini, tanto de adultos quanto de crianças. De criança ainda é mais impactante. Eu só fui ao Hospital do Câncer do Boldrini uma vez, lá em Campinas. Mas ali você, é isso que eu falei, depois que você morre e ressuscita, o mundo é outro. Pais, né, no caso do infantil, pais que moravam lá no Maranhão, lá no interior, conseguiram uma vaga no Boldrini, pai deixou emprego, tudo, família, e vieram. A vaga no hospital era para criança, e os pais?
Aí tem uma rede de solidariedade, e aí tem um sistema ali de solidariedade que paga o aluguel de uma casa, e o próprio hospital faz rifa, faz coisa para pagar a alimentação desses pais enquanto acompanham os filhos. E eles estão vivendo ali para ver esse filho sair daquela situação. No hospital de adultos não é diferente. Meu pai fez tratamento lá no hospital de adultos do Boldrini, fez 38 sessões de radioterapia. E lá tem um sino. E é interessante o clima, né? Eu passei a observar isso. Por isso que eu falo, a gente precisa ir para observar, para viver. Porque a gente também é igual àquelas pessoas. A gente não vai lá para, graças a Deus que eu. A gente se vê ali. Essa é a lição. E aí aquelas pessoas que estão naquela situação de fragilidade, de vulnerabilidade, então tem um sino. Na última sessão, vai lá e terminei meu tratamento. E todo mundo abraça e parabéns, sucesso para você, vida que segue e tal. Vira uma confraria, né? Viram irmãos. Os enfermeiros, fulano, Washington, lembra até agora do nome do enfermeiro, Washington. Acompanhei lá o meu amigo também depois, né? O mesmo Washington estava lá. Ele viu tocar o sino, vi ele abraçando, vi ele sendo abraçado. Terminei minhas sessões. Coisa que no dia a dia a gente está tão na correria, tão, né, em si mesmado, nos meus problemas, nas minhas coisas, que a gente não volta à história da invisibilidade, da dor. A gente não vê. A gente passa e entende que existe a dor, que existe a cura e que existe o autor dessa cura, que é Deus, que é Jesus. Essa é a grande saída da história. Depois que eu passei por isso, e aí, amigo? E aí? Bateu o sino, glória a Deus, vida nova. E o que você fez com essa vida nova? Eu sei que eu não estou julgando ninguém, eu não julgo nem os 9 aqui. Eu já ouvi essa mensagem, eu falo, os 9, eu não vou julgar os 9, porque até entendo que às vezes negar é uma forma de continuar a vida. Nego o que eu tive, né? Não quero lembrar daquilo, mas a gente não pode negar quem fez a cura. A gente não pode esquecer dele. A gente não pode. Essa é a grande lição do texto, da palavra de Deus para nós. A gente não pode esquecer dele. Isso se chama gratidão. E gratidão com atos, gratidão com atitude. Foi lá e adorou. Porque a lei judaica também não tinha sido revogada, não. Samaritano não podia se relacionar com o judeu e vice-versa. Por isso que ele escreveu aqui, ele era samaritano. Era uma nova pessoa. O encontro com Jesus, a gratidão por Jesus, o reconhecimento de Jesus como autor e consumador dessa minha vida, me leva a quebrar essas barreiras todas. Eu sou samaritano, mas e daí? Ele é Deus, ele me aceitou e eu vou adorá-lo. E Jesus, como não tinha isso e não tem, o recebeu a adoração e ainda disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ué, pastor, então os 9 não foram salvos? Não acho que aqui seja essa questão, não sei, não posso julgar quem vai ser salvo, quem não vai. Eu não tenho isso, eu não recebi essa licença. Na minha carteira de pastor não está assim, está apto a julgar quem vai para o céu ou quem não vai. E graças a Deus por isso. Não está assim. Tem a carteira, as autoridades recebam esse como ministro religioso para as suas funções pastorais. Ele tem poder de julgar quem... Já pensou? Tem gente que esquece disso, né? Mas a gente não está aqui para isso. Então, não sei se os 9 foram, foi 5, foi 1, se foi todo mundo, quem foi, quem deixou de ir. Mas está escrito aqui, a tua fé te salvou. Porque esse homem não só ganhou a cura física, ele também ganhou a cura espiritual. Então, ele não ficou com meia cura. Ele foi curado corpo, alma e espírito. Porque ele desenvolveu na sua cura física
um outro patamar. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Porque muitos irmãos, infelizmente, aqui nessa história é a maioria, mas realmente eu não sei se é maioria ou não, de pessoas que são curadas fisicamente, mas não são curadas na alma. Como eu já disse, toca o sino, mas fica até amargo depois. Esquece o momento de fragilidade. Esquece a dona Maria, que se não fosse ela ter avisado, não fosse o enfermeiro, sabe, é um conjunto, a vida com outro olhar é diferente, é um conjunto de gente, um conjunto de coisas colaborando, porque Jesus, a palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu, dentro ainda falando desse universo hospitalar, eu fico, os médicos, os enfermeiros, até mais do que os médicos, não é que eu estou fazendo uma hierarquia mas os enfermeiros, como eu fiquei já internado, acompanhei meu pai também na internação deles aqui, os dias que ele ficou internado aqui na Santa Casa, daqui ele foi para a Glória, como ele era idoso, fiquei acompanhando, e ali tinha mais 2 pacientes na enfermaria que ele, depois que ele saiu da UTI, aqueles enfermeiros 24 horas, limpando, e quando está na UTI, limpam, dão aquele banho, medicação 24 horas, de olho atento, gente que não vai dormir para ficar olhando a pessoa, os aparelhos, e colocar a medicação certinha na hora certa. Eu falei, meu Deus, quem é que estuda? Quem é que faz um curso sabendo que é isso que vai fazer a sua vida inteira, vai ser a sua profissão? Mas tem, e graças às pessoas, né? E outros, e tantos outros, eu agradeço a minha vida a tantas pessoas. Estava até conversando com a minha filha, contando histórias de família, e estava falando da minha mãe, a sua avó, né? A sua avó foi responsável por salvar a minha vida, não só uma vez, né? Porque ela tinha uma inteligência, ela tinha uma sacada das coisas. Então ela tinha uma forma de dizer, isso vai acontecer, então, sabe, eu não vou, podia dar detalhes aqui, não vou agora. E com isso ela nos salvou, a mim e meu pai. Não é salvar da morte mesmo, não é salvar assim. Então veja, a nossa fé, ela precisa nos resgatar a nossa alma da morte também. A nossa fé, que é despertada pela palavra de Jesus, vai, e a gente obedece, vai, e Jesus opera. Eu vi, aconteceu, eu sou testemunho. Ela gera uma experiência com Deus, não uma experiência emocional de gratidão. Hashtag gratidão, né? Hashtag estou grato, borboleta, porque voas na minha janela, me trazendo alegria nessa manhã. Ótimo, que bom que você está vendo assim, você não é um psicopata que vai matar um passarinho que está cantando na sua janela. Aleluia, glória a Deus. Mas não estou falando de viver o sentimento pelo sentimento. Ele tem que ser destinado a alguém, a quem fez na sua vida, a quem te comprou, te sarou, te amou antes de você o conhecer, e mantém através do seu amor a sua vida, e mantém um pacto, como nós cantamos aqui, pela cruz me chamou. Ele mantém a nossa vida. Sabe como é que a nossa vida é mantida? E não só a nossa vida, dos 10 leprosos dessa vila, entendam figuradamente, até eles, a vida deles é mantida pelo sacrifício de Jesus. O que sustenta o mundo é o sacrifício de Jesus.
O que sustenta o universo? Aquela pergunta, ô pai, por que a lua não bate com o sol? Por que a terra não cai? O que sustenta? É a lei da gravidade, meu filho, lá. Mas o que sustenta a vida, o que sustenta tudo, é o sacrifício do Filho de Deus, que dá oportunidade a mim, já me deu, mas ainda tem muita gente na fila. E ao contrário dos tratamentos humanos, que é tudo muito restrito, né? É acessível a todos. O sacrifício de Jesus é acessível a todos. O sacrifício de Jesus que me salvou, que um dia já me curou também, etc., é acessível a todos. Continua sendo até os dias de hoje. E a gente é mantido, você e eu, você não é mantido pela boa pessoa que você é, embora você seja uma boa pessoa, pela sua inteligência, pela sua capacidade, né? Eu tenho orgulho, não tem nada de errado ter orgulho. Poxa, eu consegui, né, fazer umas coisas, consegui fazer um curso agora, eu consegui, né? Maravilha, isso ajuda a autoestima, isso é uma vitamina emocional. Mas não é isso que você, por causa disso que a sua vida é mantida. Toda a vida no planeta, até daquela borboleta, é mantida pelo sacrifício de Jesus. Porque a raça humana, pela Bíblia, já desfez a criação há muito tempo. Então, como é que a criação ainda existe, subsiste? Pelo sacrifício de Jesus. Reconhecer Jesus como autor e consumador da vida e o mantenedor da vida é a gratidão na sua essência. Adorá-lo, servi-lo com o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, é 50% da lei de Deus. Perguntaram a Jesus, o que é o maior de todos os mandamentos? Qual é o mandamento? Tal. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, 50%. E a teu próximo como a ti mesmo, os outros 50%. Fechou. Quem faz isso, adora a Deus e cumpre toda a lei. Porque toda a lei está dizendo que eu não... O primeiro mandamento é, né, só a Deus, só a teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. E os outros é com semelhante. 9 mandamentos para não fazer mal ao outro. Como a ser humano é bom, né, gente? Como a natureza humana é boa, né? 9 mandamentos, fala, não faça, não. O único que não tem não é honra teu pai e tua mãe. Quer dizer que se eu não obedecer essa lei, eu posso me esquecer. Mas vamos orar nessa noite. Vamos orar nessa noite. Porque a oração é a nossa adoração pública. A oração na igreja é a nossa adoração pública a Jesus. É a oportunidade que a gente tem no culto, não só de ouvir, de tomar decisão, mas quando a gente ora agora, é a hora da gente voltar nossa vida para Jesus. E reafirmar, mas está tudo bem, eu estou de boa com Jesus, está tudo certo. A gente não estou devendo nada a Jesus, mas é bom a gente repetir, porque a nossa natureza precisa disso. A natureza humana esquece rápido. Por isso que às vezes eu tenho que me lembrar a mim mesmo, contar a história, né, para eu refletir, eu mesmo ouvir, como foi? Eu falei, essa conversa com a minha filha me impactou, eu falei, porque me levou a pensar naquele momento de novo, e eu estou aqui agora falando com a minha filha, glória a Deus. Podia não estar, né? Ninguém saberia nem que eu existiria. Mas eu estou aqui, graças a Deus. Então é o momento da gente reafirmar, te louvo, Jesus, eu te agradeço, eu quero o Senhor mesmo, Jesus, com as suas palavras, não é com as minhas. Você reafirmar isso e você ouvir de Jesus, a tua fé te salvou. Porque não sou eu que vou dar um atestado de salvação para você.
o máximo eu assino o teu batismo. Você batizar, eu posso te batizar, eu assino embaixo, você batizou. Mas dessa água para lá é com você e Deus. Então você ouvir do próprio Jesus nessa noite, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, vai em paz. Continua a sua vida assim, de fé em fé, de glória em glória, de uma nova vida, uma nova visão. Quem morre e ressuscita vê a vida de outra maneira. Você acha que Lázaro, irmão de Marta e Maria, depois do que aconteceu com ele, será que ele ficava lá brigando por causa de internet, por causa de rede social, por causa das coisas do tempo dele? Ele falou assim, eu quero estar com esse Jesus, com a vida eterna que ele me deu. Eu acho que deve ser daí para frente. Então se coloque em pé, por favor, e vamos orar nessa noite. Vamos receber a nossa primeira, segunda pianista hoje. Primeiro pianista, cadê? Não está bem? Então, vamos orar nessa noite, queridos. Reafirme nessa noite. Que oportunidade maravilhosa. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Jesus, e a alegria do Senhor é a nossa força. O que alegra o coração daqueles que te buscam é um encontro com o Senhor. É essa certeza inabalável de que o Senhor é Deus, de que eu não fui apenas assistido por alguém, por mim mesmo, mas o Senhor me curou um dia, o Senhor me libertou um dia, o Senhor transformou a minha vida um dia. E eu quero reconhecer isso, Jesus, nessa oração mais uma vez. E se amanhã e depois eu queira continuar, me ajuda para eu continuar na disciplina espiritual de reconhecer que o Senhor Jesus é Deus. Não fui salvo pela minha fé, não fui salvo pela ação humana nenhuma, nem qualquer coisa, nem pela Bíblia me salvou. Eu fui salvo pelo Senhor Jesus. Foi a palavra dele, foi o poder que emanou dele, foi a circunstância que ele criou, foi o meio que ele usou. E eu só tenho de adorá-lo, Jesus, eu só tenho de servi-lo com toda a força do meu ser, que o Senhor deu essa força. Nos anos da minha vida que cheguei aqui agora, até na minha idade, já nessa idade que estou, o Senhor me dá forças para orar, para te louvar, para te agradecer e viver essa vida na gratidão permanente, que eu não esqueça, Jesus, que eu não esqueça. O estresse quer me roubar, as lutas da vida querem me tirar, as artimanhas do inimigo querem me sabotar, para eu esquecer. Como ele disse ao Senhor na sua tentação, ou como a mulher de Jó disse a ele na sua aflição: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque não tem mais saída. Não, nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida, Jesus, que é o Senhor. Nós conhecemos, não conhecemos ainda na plenitude como o Senhor é, porque eu não conheço nem a mim mesmo, mas eu tenho conhecido como meu Salvador, o que teve compaixão de mim, o que tem me guardado, o que tem me livrado, o que tem estado comigo em todos os momentos, e que é Deus, e principalmente é Deus, e sendo Deus, passou pela terra dos samaritanos, pisou em território que o ser humano carimbou como um território proibido, falou com gente que o mundo disse que não merecia,
que estava descartada, e salvou-as, libertou-as, enviou-as para uma nova vida. Que assim seja conosco, que saiamos daqui sempre para um novo viver, um novo jeito de viver, que sempre saiamos melhores, que possamos, Jesus, produzir frutos da gratidão, não só usar a gratidão como um bom sentimento terapêutico de se sentir bem, mas como uma maneira de dar acessibilidade ao surdo, ao cego, ao que não anda, ao que não vê, ao que não sente, ao desprezível, ao desprezado, ao alijado, ao marginalizado, e mesmo aqueles que acham que são, mas na verdade não têm a salvação. Confiam nos seus carros, nos seus cavalos, em suas contas bancárias, confiam em seu nome social, confiam na construção que fizeram para si mesmos, para se encastelarem lá, mas também precisam da salvação. Por isso eu te louvo nessa noite, que a alegria do Senhor continue sendo a nossa força. Obrigado por tudo que o Senhor fez conosco aqui hoje. Obrigado pela tua presença, que esse templo sem a tua presença é um vazio, é um vácuo, é um buraco de nada, mas com a tua presença é tudo, porque aqui podemos te louvar, te adorar, bendizer o teu nome, saber para quem estamos cantando, para quem estamos orando, para quem estamos servindo com nossos ouvidos e corações. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma semana abençoada a todos nós, na graça do Senhor. Amém.